Bom, agora para concluir o vídeo sobre depressão, para aquele e aquela que está com depressão, eu não sei se há algum remédio milagroso que você tome e a depressão suma. Mas quando eu vivi anos e anos nessa situação, cheio de pânico, agorafobia, tudo que era diacho de fobia, sem andar de dia, dormindo em cemitério. Cheguei a dormir, era o único lugar onde eu me sentia seguro. Não andava de dia, não conversava com ninguém, não vivia, estava feito um zumbi. Quando cheguei no fundo do poço, e eu também me autoflagelei, mas foi na tentativa de... O meu bisavô era líder dos penitentes de Barbalha, uma classe, uma seita, uma seita católica, costumava rezar benditos antigos, se cortando com uma navalinha que eles chamavam lanceta. Nos meus anos de depressão, descobri a do meu bisavô, que foi líder dessa turma em Barbalha, no Ceará, e experimentei fazer aquilo. Na época eu era uma pessoa ainda religiosa. Inventei de rezar, procurando alívio para as minhas mazelas psíquicas, me cortando. E depois eu mesmo, por mim mesmo, falei, não tem fundamento nenhum. Como é que eu vou orar a um Deus e vou dar a esse Deus do sofrimento e sacrifício? Que Deus precisa do sofrimento do réu ser humano que diante dele diz ser um verme? Que Deus precisaria de uma coisa tão pequena como do sofrimento e sacrifício de um serzinho tão pequeno, para que ele pudesse então dar algum benefício, alguma bênção, algum alívio? Que Deus se sacrificaria, se crucificaria para que outros menores do que ele, réis mortais, réis insetos, pudessem ter algum alívio de um sofrimento que por causa dele viriam ao mundo? Eu comecei essa leseira e por mim mesmo me livrei da razão para estar deprimido. A primeira razão da depressão, o primeiro motivo é a pessoa não ter conhecimento, autoconhecimento e depois entendimento do mundo à volta de si, para entender aonde ela está, aonde ela se encaixa, por que dá daquele jeito, que motivo há para isso. Então a primeira coisa é saber a verdade. Eu acho que o principal motivo, pelo menos no meu caso, o primeiro motivo de estar deprimido era não ter conhecimento das coisas. Ela não ter noção, era ser ignorante de tudo. Então a primeira coisa é saber quem a gente é, saber de onde vem, saber por que está aqui, saber para onde vai, é um motivo para se livrar de qualquer depressão. Uma vez que a depressão eu considero como se fosse treva dentro de nós. É a ignorância, e não há coisa pior que a ignorância. A depressão é a treva, é a ignorância. Ignorar-se sobre si mesmo, ignorar-se sobre o mundo, ignorar-se sobre Deus, sobre o Lúcifer, sobre todo mundo. Ignorância. A ignorância faz que a pessoa se sinta mal ao ponto e perdido. E na falta de conhecimento de por que o mundo em volta dela é tão torto, a pessoa passa a achar que ela é o culpado de tudo e por tudo isso. Fala, não, o mundo é ruim porque eu sou ruim. Porque todo mundo é ruim, então o mundo é ruim. E aí, então, tomara que Deus salve a gente. E aí vai para um cara cujo livro descreve todo tipo de sofrimento que ele pede, exige, aceita, necessita. Então, uma das primeiras coisas para se livrar da depressão para sempre é conhecimento. Conhecer a si mesmo. E depois conhecer a si mesmo como saber quem você é, saber de onde vem, saber por que está aqui, saber para onde vai. Isso é autoconhecimento. E depois conhecer o mundo em volta, ler os livros das religiões, o que as religiões falam, o que os deuses, o Deus da religião pede, o que ele espera, o que ele exige. Você vai dar isso? Essa é a pergunta. E isso é suficiente para que uma pessoa destrinche a depressão como um médico cortando um paciente com bisturi. O conhecimento é o bisturi que vai lhe trazer sabedoria. Sabedoria que vai lhe livrar de qualquer mazela psíquica, como a depressão, qualquer tipo de depressão. Então, duas palavras: autoconhecimento, conhecer-se, saber de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. E depois, conhecimento do mundo à volta. Ler os livros das religiões, não para se submeter a nenhum deus e nenhuma religião, que são tudo um só. É o mesmo dragão senil com dezenas, centenas, milhares de nomes.
As religiões que exigem sangue, principalmente, essas já diz de cara quem é o cara. Por exemplo, como exemplo, candomblé, quimbanda, quiumba, isso que existe sangue de animal e outros que sangue, sacrifício humano também. Tem muito sacrifício humano acontecendo no mundo sem ninguém saber. Quantos milhões de crianças desaparecem só no Brasil todo ano? E no mundo, quantos milhões? E ninguém se pergunta para onde elas vão. Dos bilhões de crianças que desaparecem, juntando todos os países do mundo, a quantidade que aparece de volta é ínfima e ninguém sequer imagina, nem está aí para onde vai tanta criança. É só pegar todos os livros cuja divindade aceita sofrimento, dor e sangue, como holocausto, como doação. Perguntar-se, fazer as perguntas certas e buscar, olhar em volta. Não é difícil descobrir ter respostas para as coisas. É só ler os livros. As religiões, principalmente. As religiões dizem, dão a razão de tudo. A razão da depressão, da dor, do sofrimento do mundo. Como dizem? Por que dizem? Porque fala do Deus, quem criou isso aqui, e o que ele gosta, o que ele espera. Assim como a Bíblia, que diz que ele ama churrasco, adora churrasco, sangue, fumaça queimada, fumaça de carne queimada. O livro dele está cheio de exemplos disso. Então, autoconhecimento e depois conhecimento. E chega-se a respostas que arrancam de qualquer mente a depressão. A depressão é ignorância, é treva nesse sentido, é não saber. Libertação é primeiro saber as coisas. A sabedoria liberta por si só. Libertação é, para começar, a libertação de toda a ilusão à nossa volta, de toda ilusão que nos provoca sofrimento. Por quê? Porque a ilusão mantém na ignorância, e a ignorância nos mantém preso. E a prisão é um horror. Ninguém pode ser liberto, inclusive da depressão, sendo preso de todas as formas. Bom, é isso aí.